E aí, beleza? Meu nome é Ângelo, eu tenho 18 anos e eu tô gravando esse vídeo aqui pra te contar um pouco como que foi a minha trajetória desde o ensino médio até hoje sendo desenvolvedor full stack. Eu tô gravando esse vídeo principalmente pra quem tá saindo do ensino médio ou tá no ensino médio, tem interesse na área de ciência da computação ou até não sabe o que quer fazer da vida. E eu espero tá te ajudando com esse vídeo, te mostrando um caminho mais fácil ou dando alguma dica que vai ser importante na hora de tu tomar alguma decisão. Bom, antes de mais nada, eu já queria começar dizendo que eu não cursei ciência da computação, não estou cursando e nem pretendo cursar ciência da computação. E eu já estou falando isso logo de cara porque talvez tu esteja se perguntando se eu preciso realmente de uma faculdade para entrar na área, para conseguir um salário legal, uma oportunidade bacana. E a resposta, vindo de minha parte do que eu vivenciei, é que tu não precisa. Então, começando do início. Eu estava estudando num colégio de ensino médio, o Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Porto Alegre, que é um colégio que eu fiz prova para ser admitido nele. Acabei passando em primeiro lugar, foi uma situação bem bacana. E lá dentro eu pensei que eu fosse me descobrir ali na área militar, descobrir, quem sabe, um curso que eu fosse gostar de fazer na faculdade. Porém, o que aconteceu é que durante o meu segundo ano do ensino médio, casualmente, durante a pandemia, eu recebi um convite para um programa chamado Programa Teu Futuro, que era um programa de bolsas aqui no Rio Grande do Sul e agora disponível no Brasil inteiro. E era um programa que dá bolsas gratuitas, tá? Eu vou deixar inclusive o link desse programa aqui embaixo, eu vou falar bastante sobre ele aqui durante o vídeo. E esse programa, ele dava um curso completo sobre desenvolvimento, um curso gratuito, com aula síncrona, com professores respeitados, renomados, e talvez esteja se perguntando, né, como que isso é possível? E acontece que as empresas que estavam patrocinando e dando essas bolsas de estudos para alunos como eu e outros alunos, elas tinham um interesse muito grande em contratar essas pessoas depois para trabalharem nas empresas delas. Isso porque, como talvez tu deve saber ou não, o número de desenvolvedores para a quantidade de vagas é muito menor. Então isso acaba subindo salários, acaba causando um déficit de desenvolvedores para tanta vaga. Pode ser uma coisa ruim por um lado, mas por outro lado, para quem quer começar na área de desenvolvimento, acaba abrindo muitas oportunidades. Mas antes mesmo do programa Teu Futuro, eu já havia adquirido um curso de programação, que eu vou falar aqui, é o curso Programador BR. Na época eu acho que eu paguei R$300 no curso, isso foi no final de 2020. E hoje o curso, se eu não me engano, está mais ou menos uns R$800, R$900. Então foi até um investimento, né? E foi um curso muito bacana, assim, tinha uma didática muito boa. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para mim mesmo para não fazer. Por quê? Porque tem muito conteúdo online de graça. Foi muito bom ter feito o curso, porque com o curso eu tive uma linha de estudos que fazia sentido. Comecei ali em HTML, CSS, JavaScript, mas hoje em dia, se tu, por exemplo, não tem como arcar com R$800 num curso, não tem problema. Inclusive, aqui no link da descrição eu vou deixar alguns cursos que eu recomendo, de canais muito renomados, como, por exemplo, o Felipe Deschamps, o Matheus Battini, não lembro o nome, mas também o cara produz uns vídeos e umas playlists ali de curso muito legal, de graça, com tecnologias e técnicas bem avançadas, inclusive. Então, assim, tem como estudar sem gastar muito, tá? Bom, mas voltando, eu tava no ensino médio ali em tempo de pandemia, e foi uma coisa muito ruim a pandemia, mas por outro lado acabou abrindo certas oportunidades para mim, porque como o meu colégio ele era militar de tempo integral, eu não precisava mais acordar às 4 da manhã e voltar às 8 da noite para casa. E de certa forma isso foi muito positivo para mim, porque eu tive muito mais tempo para me dedicar em coisas que, digamos assim, realmente faziam sentido para mim. Sem querer ser muito polêmico, mas na minha visão, existem coisas que tu aprende no colégio e que tu não vai estar realmente aplicando na tua vida real. É lógico que aprender geografia, saber de história, saber das diferentes culturas que estão pelo mundo é uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva e interessante. Todo mundo deveria ter um bom conhecimento disso, mas na vida real, no mercado de trabalho, isso não vai te afetar diretamente como um bom profissional ou um mau profissional, e não é o tipo de coisa que vai te abrir oportunidades de trabalho. Vai cair em prova de vestibular e tudo, então se o teu objetivo é fazer um vestibular, muito provavelmente esse é o tipo de coisa com que tu tem que se preocupar, mas se tu não pretende diretamente fazer um vestibular e sim conseguir uma boa oportunidade, tu tem que ter isso em mente na hora que tu tá fazendo ali um plano de carreira pra tua vida e tentando te enxergar no longo prazo, e foi o que eu fiz. Pra mim, não fazia sentido estudar algumas coisas do colégio.
e eu tava em período de pandemia. Eu sempre fui um aluno assim, dedicado e tal, conseguia pegar fácil o conteúdo, então pra mim não foi um problema dedicar menos horas nas aulas e começar a me dedicar no que eu realmente sabia que iria ser minha carreira, tá? Eu não tô dizendo pra ninguém matar a aula ou fazer alguma coisa aí ilícita, eu só tô dizendo que às vezes o tempo que tu tá se dedicando pra ser um aluno nota 10, tu pode estar se dedicando pra construir uma carreira e adquirir conhecimentos que realmente fazem sentido pra ti naquele momento, porque até hoje eu não vi uma escola que ensine programação. O meu segundo e meu terceiro ano do ensino médio, eu passei a maior parte do tempo estudando programação e desenvolvimento, com cursos que eu adquiri, com conteúdo na internet. No terceiro ano do ensino médio surgiu esse programa, o Programa Teu Futuro, que foi mais um plus, digamos assim, para mim. Então, assim, falando em carga horária, eu diria que no meu segundo e no meu terceiro ano do ensino médio, eu passei de 8 a 10 horas por dia estudando programação, porque basicamente ali essa era a carga horária que eu tinha de estudos para o conteúdo didático do colégio mesmo, no meu primeiro ano do ensino médio, e eu simplesmente mantive isso, porém, para o conteúdo ali de programação e desenvolvimento. E falando um pouco das técnicas que eu usei para conseguir essa primeira oportunidade, né? Como que em 8 meses eu consegui convencer os recrutadores ali de que eu era bom o suficiente e consegui ser selecionado para participar daquele processo, tá? Existem algumas estratégias que eu adotei e eu adoto até hoje. Uma delas, por exemplo, é esse canal no YouTube, que é um lugar onde eu tenho para expor minhas ideias, expor conhecimentos e ao mesmo tempo estar ajudando outras pessoas, que nem nesse vídeo. Bom, isso é uma das primeiras estratégias, assim, de início. Uma segunda estratégia que eu adotei foi realizar live streams na Twitch, tá? E como que eram essas lives? Faz um tempo já que eu não faço, porque eu ando meio ocupado, mas essas lives eram principalmente lives onde eu programava projetos em tempo real e tentando ajudar outras pessoas. Isso já foi muito bom, porque durante as entrevistas eu conseguia mostrar que eu tinha a capacidade de mostrar o que eu estava fazendo, falando enquanto eu estava fazendo, e isso é realmente muito interessante, até porque eu sei que acontece, nunca aconteceu comigo, mas é muito comum que em entrevistas eles te peçam para codar alguma coisa ali ao vivo, junto com alguém junto, e explicar a tua linha de raciocínio, e gravar vídeo programando ou fazer live ajudou muito, tá? Mas isso são técnicas assim mais exóticas, digamos assim, tem outras mais acessíveis. E uma dessas técnicas mais acessíveis é o currículo, tá? Eu sempre tentei ser muito criativo no meu currículo. Eu vou falar aqui algumas dicas, algumas ideias que eu apliquei no meu currículo. Eu vou botar aqui na tela um print de uma das minhas últimas versões de currículo. Vocês vão poder ver ali que uma das coisas que eu tentei fazer por um tempo, que eu achei muito interessante, é colocar no meu currículo um link para um vídeo privado no YouTube, onde eu me comunicava de uma maneira bem direta com a empresa que eu estava fazendo a entrevista, né? Porque sempre que eu fui me inscrever para alguma vaga de emprego, eu sempre buscava ser coerente com o que eles estavam pedindo e com o que eu tinha a entregar. Então eu acabava não me inscrevendo em muitas vagas, acabava sendo mais seletivo, só que mais assertivo. E essas empresas que eu me inscrevia, eu produzia um currículo, digamos assim, um tanto quanto mais direcionado para essa empresa e com essa técnica do vídeo, por exemplo, que já rendeu uns comentários bem legais de algumas recrutadoras e recrutadores que estavam olhando ali o meu currículo e tal. Então é uma coisa legal de se fazer, dá trabalho, mas vale a pena, tá? É um tiro mais certeiro, digamos assim, para tu conseguir uma entrevista. Na hora da entrevista, tu tem que conseguir ali mostrar pro entrevistador, botar um brilho no olho dele, sabe? Mostrar que tu realmente é capaz de ajudar a empresa a crescer, a gerar valor para a empresa. O principal não é o que a empresa tem a te oferecer como benefício, salário, essas coisas, ou o que tu vai aprender com a empresa. O ideal é sempre tu tentar pensar como tu pode favorecer a empresa e gerar valor para aquela empresa para que tu seja um colaborador interessante para tu tá sendo contratado. Afinal de contas, quem mandou o currículo foi tu, né? Nesse sentido, é muito legal no início, pelo menos tu se candidatar para bastante vaga, poder falar com diferentes recrutadores. Provavelmente ali no início vai acabar sendo uma certa infelicidade, porque dificilmente tu vai conseguir uma vaga de emprego de primeira, mas vai ser muito legal porque tu vai aprender essa questão assim de conseguir se comunicar com mais facilidade, explicar tuas ideias. Bom, ainda sobre essa questão de entrevista e agora entrando um pouco mais na parte de portfólio, como que tu vai fazer os teus projetos ali para estar mostrando pro entrevistador, pro tech recruiter,
que tu é bom naquilo, que tu consegue fazer aquilo, eu sempre procurei no meu portfólio adicionar projetos grandes, projetos complexos, que eu consegui demonstrar diversas áreas de conhecimento no mesmo projeto. Para quem é desenvolvedor full stack, na minha opinião, isso é um pouco mais fácil, porque tu consegue montar a aplicação inteira e mostrar ela em funcionamento ali, quem sabe até com o deploy feito num servidor real, com website e tudo mais. Porém, eu tenho visto hoje em dia muitos projetos no LinkedIn onde as pessoas acabam produzindo projetos não de baixa qualidade, mas projetos muito simples. E eu mesmo gosto de fazer esses projetos simples para aprender determinada técnica ou determinada ferramenta. Porém, não é o tipo de projeto que eu adiciono no meu portfólio e apresento para um recrutador. Esse é o tipo de projeto que eu viso aprender com ele e aplicar em projetos complexos no futuro. Então, na minha opinião, quando tu estiver fazendo teu portfólio, tu não precisa fazer 20 projetos. Se tu fizer 2 projetos bons, bem feitos, com diversos detalhes, com uma qualidade boa, vamos supor ali, tu é front, pegar e fazer o projetinho ali todo responsivo, com várias telas diferentes que tu consegue navegar entre elas, mandando de fato uma requisição para alguma API pública, sabe? Pegando a resposta. Esse é o tipo de projeto que, na minha opinião, acaba encantando, digamos assim, quem está te entrevistando, que vê que tu realmente gosta da coisa, que tu vai até o final, que tu gosta de todo o processo, sabe? Então, isso é uma outra técnica que eu utilizei. Então, espero que faça sentido para ti. Se não fizer também, fala aí nos comentários, diz o que tu acha. Mas indo então para oportunidade, né, para vaga de emprego. Eu tava dando uma olhada aqui nos prints antigos, no boleto que eu recebi para pagar pro curso do Programador BR, e eu entrei no curso ali em 18 de novembro, mas eu lembro que eu passei um tempo até realmente começar o curso, que foi mais ou menos em dezembro de 2020, e a minha oportunidade surgiu em julho. Então, de dezembro de 2020 até julho de 2021, foram 8 meses de estudos, e eu recebi a seguinte proposta, assim, sendo bem explícito aqui na proposta, foi uma proposta para desenvolvedor full stack com Vue.js e PHP Laravel, numa vaga presencial em Porto Alegre, que é perto aqui da minha cidade. Era CLT com vale transporte, vale alimentação, plano de saúde e, se eu não me engano, o salário era entre R$ 2.500 e R$ 13.000. Na época, a oportunidade pareceu muito bacana, mas eu acabei conversando com alguns desenvolvedores daquela empresa e eu vi que não estava tão encaixado com os meus objetivos para o futuro, então eu acabei não aceitando aquela oportunidade. Mas foi uma oportunidade real, com uma proposta, então a partir do que eu vivenciei, eu posso dizer que em 8 meses de estudos, tu já consegue sim uma primeira oportunidade, tá? E por fim, se tu tá realmente no início, nem começou a estudar e tem interesse em entender qual seria uma boa linha de estudos para te começar, eu vou falar aqui como que foi a minha linha de estudos e se tu tiver interesse, tu pode seguir a mesma linha de estudos ou não. Para mim, o que funcionou foi, eu comecei estudando HTML, CSS, JavaScript, que basicamente era o conteúdo ali, a ordem, o pipeline do curso ali do Programador BR, e para mim fez muito sentido porque com o HTML eu comecei a estruturar as páginas, com o CSS eu consegui dar mais vida para a página, estilizar, até que eu cheguei no JavaScript e comecei a entender sobre a manipulação do DOM, manipular os elementos, conseguir construir coisas mais dinâmicas, mais complexas, mais legais. E foi quando eu atingi ali um nível mais intermediário que eu comecei a estudar o Vue.js, que era um framework que me chamou muita atenção depois de pesquisar bastante, comparar com o React, com na época o Angular, e eu acabei estudando o Vue, gostei muito. E assim que eu terminei de estudar o Vue, terminei não, mas assim que eu atingi também um nível bacana ali de conhecimento no Vue, comecei a estudar PHP como linguagem de back-end, e depois o Laravel, que era o framework de desenvolvimento do PHP, e com esse leque de linguagens e frameworks e ferramentas, eu consegui a minha primeira oportunidade como programador. Não necessariamente tu precise seguir essa mesma linha cronológica, e é claro que tu não precisa estudar tudo isso para começar a se candidatar para as vagas como eu fiz. Na minha opinião, eu comecei a me candidatar muito tarde. Assim que tu já termina ali de estudar HTML, CSS, JavaScript, nada te impede de já começar a se candidatar para as vagas, treinar a entrevista, fazer networking com outras pessoas. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa aí nessa minha linha cronológica, uma das coisas que eu mudaria certamente é
ter começado a me candidatar para as vagas só depois de ter estudado tudo isso. Bom, essas são as minhas dicas. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo. Se tu curtiu o vídeo, dá um joinha aí. Se tu gosta desse tipo de informação, desse tipo de dica, da área de desenvolvimento como um todo, se inscreve aqui no canal. Eu vou estar começando a trazer mais vídeos de novo, talvez um por semana mais ou menos. Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Fique em paz.